Boa noite, estamos ao vivo em mais um Rota Med. Muito obrigado a você que está aí acompanhando essa transmissão, que eu tenho certeza que vai ser um programa maravilhoso. Sou suspeito, já falei isso lá no Instagram, repito aqui. Porque vocês sabem, o Rota Med é um programa voltado para conversarmos sobre as questões de saúde, questões de medicina, saúde em geral. Vocês também sabem, vocês que me acompanham, que eu tenho uma vontade de ser psiquiatra, né? Tô estudando aí, quem sabe um dia. Então, todas as entrevistas que eu faço, elas são especiais. Mas a de hoje, eu até falei com a convidada e vou ter que me conter, né? Por quê? Porque assim, eu tenho que entrevistar de forma até imparcial, mas vai ser difícil, tá? Eu estou com a doutora Jaqueline da Mata, psiquiatra, médica formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, psiquiatra há quase 10 anos. O papo vai ser bom? Tenho certeza. É ela, Jaqueline da Mata. Muito Oi, obrigado, boa doutora. noite, tudo bom? Boa noite. Prazer estar aqui, muito Muito bom. obrigado a você por ter Foi- recebido e aceitado o convite, tá? Eu fiquei bastante feliz quando eu vi Hum. o seu aceite, Que bom. né? Porque é uma área, a medicina é uma área que eu gosto muito e psiquiatria, meu coração Isso. tá lá, né? Ah, Então, quando te enviei o convite e você aceitou, eu fiquei bastante feliz. Muito obrigado por estar aqui. Ai, obrigado pelo convite, Imagina, prazer. imagina. Doutora, vamos começar falando Hum. sobre a sua trajetória na medicina, Sim, né? Médica pela Universidade Federal de Minas, isso, há 13 anos. isso, eu formei em 2010. Sempre quis ser médica? Como é que foi isso? Sempre quis, desde Hum. pequena tinha esse sonho, gostava dessa área. Uhum. Eu sempre falava isso de ser médica com os meus pais. Sim. E foi assim, fui trilhando assim, né, nesse caminho assim para medicina mesmo. Acho que nunca pensei em outra área assim, em outra coisa para fazer, sempre a medicina Era sempre mesmo. nas brincadeiras, a Nas medicina. brincadeiras, a medicina ali. Ai, que legal. E aí, como foi? Aí você fez o vestibular da Federal. Isso. Você já tinha o desejo de ser psiquiatra logo no princípio do curso ou isso foi acontecendo? Isso foi acontecendo. Sabe que foi depois que eu me formei, É mesmo? que a princípio eu não queria, eu queria fazer dermatologia Ah, sim. durante a faculdade. Uhum. Mas aí depois que eu me formei, eu tentei para dermato, não passei na prova. Sim. E aí eu fiquei trabalhando, tentando me encontrar, o que eu queria fazer. Aí eu comecei, olha como é que foi. Comecei a Sim. fazer terapia. Hum. E na terapia eu fui me encantando, assim, por esse cuidado, pelo funcionamento, assim, da mente humana, essa complexidade de poder. Eu pensei assim, como eu estava sendo ajudada, eu queria poder ajudar Sim. outras pessoas também. Foi nesse Sim. intuito, assim, que eu fui gostando da área. Eu até comecei a trabalhar, antes, assim, de fazer especialização, trabalhei num Sersan de Em álcool e Belo drogas, Horizonte em mesmo? BH, de álcool e Uhum. drogas, lá na Pampulha. Sim. E aí eu fui para ver se eu gostava da área, se eu queria, se eu me adaptava, assim, que eu achava, assim. Então foi Sim. ótimo, assim, foi uma ótima experiência para mim, Uhum. que é bem assim, é bem, vou falar assim, bem punk lá. Aham. Mas assim, eu São com aprendi mais adictos em drogas e álcool. isso. Aham. E assim, é urgência e emergência, então uma coisa assim que necessita mais cuidado, né, são pacientes mais vulneráveis, então a gente lidava com muita, não só da parte psíquica, mas social, então era bem desafiador, assim. Mas eu gostei, eu fiquei 2 anos lá, Ok. aí eu tive certeza que eu falei assim, não, eu quero fazer psiquiatria mesmo, hoje, assim, trabalhei em urgência e emergência durante muito É tempo, de mesmo? psiquiatria, trabalhei no Galba Veloso, que hoje Aham. nem Não existe existe mais, mais, né? não fechou. Quando eu saí de lá porque ele fechou, assim, senão eu É, tinha estaria lá continuado. até hoje. Eu Aham. gostava muito da Sim. emergência, da urgência, assim. E aí hoje eu tô só no consultório. Gosto muito também, assim, que é, Sim. é outro perfil, né? São Aham. diferentes, né? O paciente da emergência, da urgência, é diferente do consultório, Sim. né? Uma clínica Quais mais são as principais diferenças de um atendimento psiquiátrico de emergência, urgência, com atendimento de consultório mesmo? porque assim, na urgência, assim, tem aquela gravidade, você tem que tomar uma decisão rápida, você ali, porque às vezes o paciente está em risco de vida, né?
paciente com uma ideação suicida, ou muito agitado, muito agressivo, se colocando em risco, ou colocando terceiros em risco. Então, você tem que agir com mais rapidez, né? Tomar medidas, às vezes, tipo assim, medicar ali, ver que mais extremas, né? Que precisa para o paciente sair daquele risco. E no consultório é mais tranquilo, assim, no sentido que são casos, normalmente tem muito ansiedade, depressão, em que a pessoa, assim, ela tá né, não é um caso, assim, pelo menos a maioria, né, não é de internar, não ter uma gravidade, uma urgência ali, que dá para você ir manejando, você vai vendo de mês em mês, ou a cada 2 meses, dependendo, assim. Sim, então a urgência e emergência seria algo mais agudo? Agudo, isso, você falou tudo. Agudo. Sim. E o outro, às vezes, casos mais crônicos, que estão há meses, a pessoa está há meses, uma ansiedade, que às vezes está há meses ali, num sofrimento, né? Não tem um risco, assim, né? Não está com uma ideação suicida, não está com um risco ou de agredir uma outra pessoa. Então, é mais... o perfil Perfis diferente. Você percebe mais... você acha que você percebe que há mais voluntariedade do paciente na urgência e emergência, de ele, não, eu preciso, estou indo, ou no consultório? Esse paciente é mais voluntário? No consultório é mais voluntário. Que o paciente te procura, que às vezes na urgência e emergência ele é levado, né? Por familiares, ou às vezes, né, levado pelo SAMU, pela polícia, que está num quadro de agitação, vamos supor, uma agitação em casa, e é levado ali para ser medicado, precisa ser medicado imediatamente, uma medicação de ação rápida, para ele sair daquela crise. Né? E já uma coisa, o paciente do consultório, ele vem voluntário na consulta, né? Né? Ele entende ali a necessidade do tratamento. Às vezes quem está grave numa urgência e emergência não entende, não tem crítica em relação a isso, de que está grave, de que, né? Então, às vezes você tem que fazer medidas, infelizmente, involuntárias, né? Igual medicar, né? Mesmo que a pessoa não queira, né? Então, você precisa porque você não tá na capacidade não tá, de julgar, discernimento está prejudicado. Né? Então, você precisa preservar a vida da pessoa ali no momento, né? Você tem que fazer tudo para que ela fique bem, estabilize. Depois ela vai... né, passa da crise, vai entendendo melhor do tratamento, da necessidade, né? E aí vira, que a gente fala ambulatorial, né? Que é isso mesmo, né? Que, tipo, o dia a dia do consultório, né? Aqui em Belo Horizonte, o Galba Veloso era um serviço público ou era serviço privado? Público, serviço do Estado. Aqui em Belo Horizonte, quais são os serviços públicos de atendimento de urgência? De urgência? O Estado tem o Raul Soares, que ainda tem, né? Que fica ali na Contorno. Sabe, mais ou menos. Na Contorno, perto ali de onde é o Hospital da Unimed. Tem o Instituto Raul Soares. E a porta aberta? É porta aberta também. E tem o Sersan, que são serviços de centro de... como é que chama, gente? Centro de referenciamento de saúde mental. Isso, centro de referência de saúde mental. Que são também serviços de porta aberta para urgência e emergência, eu, se eu não me engano, acho que também funciona 24 horas, que o Raul Soares funciona 24 horas. Sim. Esses também, então, assim, em caso de, se a pessoa precisar, tiver uma crise grave... de ação suicida, porque aí cada região tem o seu Sersan. Ah, sim. É regionalizado. Então, tem ali da região da Pampulha, tem da região Nordeste, tem Centro-Sul. Interessante. Porque é importante, porque às vezes o familiar do paciente ou alguém próximo não sabe o que fazer. Não sabe procurar, né? Então... Mas se procurar, né? Procura o Sersan mais próximo, ou pede orientação também no centro de saúde, para saber... qual o Sersan mais próximo, qual que é a referência, né? Que pode levar. Ou então, uma outra coisa que pode fazer é encaminhar para a UPA. Então, num caso de emergência lá, que o paciente está agitado, agressivo, levar para a UPA, que a UPA encaminha também para o Sersan. A UPA dá o primeiro atendimento ali, depois encaminha para o Sersan. Ótimo. Doutora, você estava falando, então, sobre a terapia também e a sua experiência lá no Sersan. Isso. Né? Para a escolha da psiquiatria. Para a escolha da psiquiatria. Foi assim que eu fui... Foi um caminho assim que... Porque no início da faculdade, eu queria neurologia. Então tem mais ou menos a ver, né? Neuro ali, a gente já estava mais próximo. Mais perto da cabeça. Mais perto da cabeça, tá tudo...
Aí, depois eu fui para dermato, fiquei meio assim. Depois aí que foi a psiquiatria com... Porque eu tive o meu terapeuta, que foi meu... Sim, ele era também psiquiatra, então ele é muito ok. bom, profissional, foi que eu fiz primeira vez. Um Uhum. profissional excelente. Então, assim, aí eu acho que isso ali me fez gostar mais, assim, sabe? Quando você encontra uma pessoa Sim. também que... E É você já que era médica? já era médica. Vamos falar um pouco sobre isso. Como foi para você? Porque é inegável, doutora, que Uhum, existe um estigma uhum, horrível em sim. relação à saúde mental, Uhum, né? Se porventura eu quebrar o meu braço aqui, não haverá problema de ir a um ortopedista, ortopedista, sim. né? Se eu tiver um ataque cardíaco, eu vou ao Uhum, cardiologista e as pessoas vão respeitar isso, isso. né? Ninguém vai fazer comentários jocosos, isso não vai virar piada, escárnio para ninguém. Mas o adoecimento mental, que também é um adoecimento como qualquer outro, né, Sim, demanda sim. atenção e cuidado como qualquer outro, existe um estigma, né, tanto do terceiro, da Uhum, sociedade, quanto do próprio paciente, que ele não quer se vincular a sim. tudo isso que foi construído, né? Como foi para você, médica, encarar o seu processo de terapia? O meu processo. Não, o que eu acho que talvez é pra gente reconhecer, né, que a gente Uhum, precisa também, que a gente é vulnerável, não é fácil uhum, reconhecer que também eu sou vulnerável, que eu também passo por problemas, tenho os meus traumas, tenho as sim, minhas questões também que eu preciso lidar na terapia, que eu preciso dar atenção também, que uhum, infelizmente a gente, né, às vezes muitos médicos por conta disso, ou vão se medicando, não buscam a ajuda de um uhum, outro profissional para lidar com essas questões, ou vai arrastando a questão, sim. né? Ainda mais de saúde mental, vai deixando ainda mais, assim, né? Eu Uhum. acho que ainda mesmo no meio médico ainda tem esse estigma com a psiquiatria, assim. Sim. Resistência, né? Essa resistência de procurar, de reconhecer que precisa, Uhum. né? Aí eu estava até vendo um estudo que fala assim que o principal causa que as pessoas não procuram o psiquiatra é porque elas falam que elas vão dar conta disso sozinha. Tipo assim, E ah, aí eu eu te vou. pergunto, você é doutora psiquiatra, dá conta sozinho? Não. A gente não precisa dar conta sozinho, não. Você está sofrendo, está passando por alguma dificuldade? Pode buscar ajuda, pode. Né, não é problema, não é você se tá ali mais vulnerável. Todo mundo tem seus limites. Sim. E precisa também do outro, precisa de uma ajuda médica, de uma ajuda de um psicológico, de um psicólogo, e, né, de um Sim. acompanhamento. Então não precisa Ser passar. cuidado, né? Ser cuidado também, a gente tem É. que entender. Porque às vezes a gente é muito fácil, como médica, né? Falo, Uhum. cuidar é muito fácil dos Sim. outros, acolher, mas também pensar que a gente tá ficar no outro lado, que é o lado Sim. quando você precisa ser acolhida, ser cuidada. Não é fácil também, né? Sim. Às vezes a gente sente, ai, menor. Eu pensava isso, gente, o que vão Uhum. pensar de mim? Eu sou médica, psiquiatra e tô precisando ir ao psiquiatra. Uhum. Que vão falar que você é uma péssima médica por isso. Mas eu acho que isso me tornou até uma médica melhor. Imagino. Me fez ver mais, assim, entender melhor todo o processo que as pessoas passam, porque eu também passei, Sim. porque eu também passo. Então, Uhum. acho que, pelo contrário, hoje eu vejo que me fortaleceu, assim. E como foi essa caminhada? Ai, ainda tá sendo, né? Tá Que ainda sendo. não acabou a minha Uhum. caminhada. Mas é assim, eu acho que é uma jornada aí de autoconhecimento, de me entender, de compreender meus limites, Uhum. de ver que eu tenho umas fraquezas que eu preciso, coisas que eu preciso melhorar, evoluir, mas também de reconhecer meus pontos fortes também. Eu acho que eu tinha Sim. muita dificuldade disso, falando assim, de ver também, às vezes a gente não vê tantas qualidades, a gente foca tanto no Uhum. negativo, no que tá ruim, que é difícil focar também no que é bom, no que a gente tem de positivo, assim. Pode parecer Sim. meio. Acho que eu tô meio piegas, mas Não, mas eu acho importantíssimo isso que você tá falando. É. de reconhecer, assim, Aham. que a gente, né, como ser humano, a gente vai ter, né, vai ter momentos mais difíceis que você vai passar, vai ficar, né, que você vai precisar dessa ajuda, que eu precisei, né, de buscar essa ajuda de um outro Sim. psiquiatra.
eu falei assim, gente, né, sei, tomo meus medicamentos até hoje, Uhum. ainda tomo, tô Sim. tomando, e me faz muito bem. Graças a Deus, tô Que bem, tô ótimo. estável, Sim. então vejo que a cada dia eu tô melhor. Ainda tenho meus Uhum. dias mais ou menos, mas no geral tô melhor. Sim. Eu acho que é isso, e é um passo de cada vez. Eu sempre Uhum. explico isso para os pacientes, que o processo não é fácil, não é tipo ligar uma chavinha e mudar, amanhã já acordar tudo bem, mas é um processo, às vezes tem altos e baixos, Uhum. às vezes você dá uns dois passinhos para frente, às vezes dá um para trás ali, mas Sim. continuar na caminhada, persistir, ter muito mais consistência ali na caminhada, nesse processo de cura, É né, de cimento. autoconhecimento, né? Ai, Doutor, então, assim, a gente vai falar sobre isso, né? A gente está falando, na verdade, sobre o estigma, sim, infelizmente, que existe sobre a saúde mental. Você, às vezes, fala para uma pessoa, assim, por que você não procura uma terapia, terapia, uma às ajuda? vezes. Todo esse estigma é levantado, É, né? Por quê? Porque quantas vezes eu já ouvi alguém falar assim, por exemplo, psiquiatra é para doido, não precisa de isso. psiquiatra, Ai, né? Fala um pouco sobre isso. Porque existe sim a loucura que essa pessoa também sim, precisa precisa do do psiquiatra, psiquiatra, sim. mas psiquiatra é para outras coisas também, Sim, né? vários, né, o Uhum, psiquiatra trata vários transtornos uhum, dentro, né, não da saúde mental, né? Então, sim. ansiedade, depressão, TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, transtorno Uhum, por uso de substâncias. Então, são vários quadros que pode sim. atuar, não só na, né, não dita loucura aí, vamos Aham, dizer, né, que são os sim. quadros de esquizofrenia, né, que são outros casos de psicose, né? Sim. Mas assim, tratam uma variedade assim, o que eu penso assim, que é um médico que vai fez a medicina igual as outras áreas, outras especialidades, tem uma formação, né, tudo baseado em a gente faz assim baseado em evidências, Sim. né? Então tem assim todo hoje já tem nós temos um grande arsenal assim de medicamentos disponíveis, de tratamentos disponíveis, né? Uhum. Tem né, junto à parceria com os psicólogos, a psicoterapia, que é super importante também, que eu sempre recomendo fazer junto. Eu ia te perguntar isso, porque chegou Uhum, essa pergunta aqui, uhum. que é importante esclarecer. Qual a diferença? Você já começou a esclarecer muito bem, mas qual a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? É que o psicólogo fica tipo assim, né? O psiquiatra é médico, então Uhum. ele vai diagnosticar, vai tratar os transtornos, né? Então ele pode prescrever a medicação, se for necessária. Já o psicólogo tem outra formação, né? Na Sim. formação também, uma formação longa, são 5 anos, o curso de Uhum. psicologia. Depois eles ainda têm dentro, né? Faz a especialização dentro, porque tem várias linhas De psicologia. de Uhum. psicoterapia. Tem cognitivo comportamental, tem a psicanálise, terapia de família, tem. Não, hoje tem bem amplo, assim, Sim. as áreas de atuação, assim. Então, aí vai. Eu falo que encaixa os dois, Uhum. porque enquanto às vezes assim, a gente trata ali, que, por exemplo, um quadro de ansiedade, vou dar um exemplo, que é Sim. mais fácil. Ok. A pessoa está ansiosa, com um transtorno de ansiedade generalizado, que tem. A pessoa fica ansiosa, irritada, com insônia, dificuldade de concentrar, não, né, não está alimentando direito. Aí procura, o psiquiatra vai poder passar ali uma medicação para tratar essa ansiedade, que a gente usa os antidepressivos, às Sim. vezes um hipnótico, um indutor do sono para ajudar se tiver com insônia. Sim. Mas às vezes tem questões por trás dessa ansiedade que estão gerando, questões Uhum. psicológicas, questões emocionais que estão gerando. Uhum. Vamos supor que foi para sei lá, um problema no trabalho, um Sim. término de um relacionamento, né? Várias questões que a pessoa pode estar enfrentando de problemas. Sim. E aí o psicólogo ajuda na elaboração dessas questões, ver os gatilhos para ansiedade, né? Entender o que está acontecendo para a pessoa fazer um autoconhecimento, né? Uhum. Então, essa é a diferença. Talvez se a gente falasse, me corrija se eu estiver errado. Tá.
O psicólogo trataria mais a questão subjetiva e o psiquiatra mais fisiológica ou é É, muito pobre? mais biológica, assim, da Aham, questão mais. Sim, isso mesmo, mais ok. assim, dos sintomas, né? O psiquiatra trataria mais aqueles sintomas Sim. e, E às vezes é importante caminhar os dois, então, tem, juntos. sim, sim, dependendo né, do transtorno do quadro, Uhum. tem que caminhar ali junto ali. Ok. Porque às vezes tem alguma coisa que está sendo um gatilho, alguma coisa que aconteceu por aquela depressão, algum tipo de fator que está acontecendo na vida da pessoa que ela está passando, Sim. que precisa de uma ajuda psicológica ali para trabalhar o emocional. Só o remédio não vai ser suficiente, assim. Sei. Voltando às minhas. Eu gosto dessas analogias, eu acho que eu compreendo até melhor. Mas o cardiologista, ele tem lá algo físico, né, para Sim, mostrar para o sim. paciente, É, que né? faz um ecocardiograma, faz um Isso. Tá lá o eletrocardiograma. órgão, né? Tá Sim, físico, sim. tangível, né? O ortopedista tá lá, o osso e as articulações, ele Hum. mostra que, olha, Raio-X, tá tá ali, isso, né? Você você vê. tá vendo. O psiquiatra é abstrato, né? É mais a É desafiador? subjetividade, porque é clínico, né? O Uhum, diagnóstico não tem um exame que você faça uhum, para diagnosticar, tipo, depressão, ansiedade. É pela história do paciente, pelos sintomas que ele está apresentando, que o médico observa. sim, Porque não é diferente, assim, não vai fazer, né, igual faz na ortopedia, faz um raio-x, faz um hemograma. Você pode pedir exames, eu uhum, peço, mas sim, para como diagnóstico diferencial, para descartar alguma coisa orgânica sim, que possa também estar interferindo no quadro, né, no transtorno que a pessoa está apresentando, alguma coisa assim. Mas não vai ser um diagnóstico. O diagnóstico é dado pela história do paciente. sim, Então é mais, igual você falou, mais subjetivo uhum, pela avaliação, assim, né? Você tem que colher toda a história, sim, entender o que está acontecendo, o que está passando quando começaram aqueles sintomas, como é uhum, que foi, como se agravaram. sim. co- as- Aí você acha que isso torna o desafio da psiquiatria maior? Porque para o paciente se convencer que ele É, precisa dessa ajuda, ele. porque não é uma. Tipo assim, não é tão visível, né? Como uma Uhum, perna quebrada, que você vai sim, fazer um raio-x, que é visível ali no raio-x, que é sim, né? Então são outras coisas, né? Talvez isso torne uma coisa assim, as pessoas vão dizer, ai, mas é, ai, para que você está tomando esse remédio? É falta de fé, é falta de Deus, né, só você ter se esforçar mais, né? Porque às vezes não vai aparentar ali no físico da pessoa, ela não vai estar ali com uma coisa assim que é palpável, né? Vai exatamente. ser uma coisa assim que é muito mais do interno, né? Que a gente Sim. não vê assim, mas hoje ainda não existem, né, exames que a Uhum, gente, né? Pode ser que no futuro, né? sim, Mas atualmente é pela história, é clínico mesmo. exato. É. Eu imagino, doutora, falando sobre o presente século, né, a rotina acelerada de todo mundo, depressão e ansiedade. Eu queria falar um pouco sobre essas duas questões, né? Quando você falou, quando você atendeu ao meu convite, eu fiquei ansioso pela entrevista, Sim, né? normal, normal, Normal a ansiedade. ansiedade. Quando a ansiedade passa a se tornar um transtorno? Porque tem um pouquinho de ansiedade, todo mundo tem. Eu fiquei ansiosa aqui antes de entrar aqui. Uhum, Mas assim, quando isso está interferindo no dia a dia da pessoa, está trazendo prejuízo, seja no âmbito acadêmico, no âmbito do trabalho, dos relacionamentos, que aquilo já tá trazendo bastante sofrimento para a pessoa, aí já é um ponto que já se torna um transtorno, deixa de ser uma coisa. É igual a mesma coisa da tristeza, né? Ter sim. tristeza, todo mundo pode ter um Uhum, momento de tristeza ali, uma situação que acontece, sim. mas se essa tristeza persiste, acompanhada, por exemplo, de outros sintomas, como desânimo, como deixa de sentir prazer em coisas que antes eram prazerosas, altera o sono, altera o apetite, sentimentos de culpa, né, de inutilidade, pensamentos de morte, aí já começa a ser transtorno, a gente fala transtorno depressivo, né? Certo. Já deixa de ser uma tristeza, uma simples tristeza, para ser já um transtorno. Então, quando começa a interferir na rotina, na Exa funcionalidade do paciente. Isso. Aí já Uhum, já é um transtorno que já.
Aí a gente tem que ver se é necessária a medicação, já pode ser necessário. Se for um quadro mais leve, Uhum. às vezes com medidas, a gente já falando, né? Tô Fique me à vontade. adiantando. Não, fique à vontade. Não, se for um quadro depressivo, um Uhum. transtorno depressivo mais leve, não quer dizer Sim. que a gente pode tentar, por exemplo, primeiro a psicoterapia, mais mudança do estilo de vida, com atividade física, sono regular, alimentação, melhorar a alimentação, tentar outras medidas Sim. não farmacológicas. Se for um Ok. quadro mais leve, uma ansiedade mais leve, um transtorno de ansiedade mais leve, Uhum. lógico que se isso for mais grave, mais de moderado a grave, aí Sim. já às vezes a medicação já se faz necessária. Tá, então eu, como seu paciente, por exemplo, Uhum, eu chego lá, doutora Jaqueline, estou muito ansioso. uhum. Qual é o momento em que você falaria para mim? Eu não sei se essa pergunta é possível de Não, responder, pode, né? pode, não. Mas qual que é o momento que você. Qual é o parâmetro que você utilizaria para falar comigo assim, não, bem, isso aí é normal, é fisiológico, faz parte, ou não, você pode estar com um quadro de transtorno de ansiedade generalizado, por Generalizada, né? exemplo. É. Não, se a ansiedade está assim, num grau elevado, se você Uhum. está tendo alteração, por exemplo, de concentração, foco, irritabilidade, muita insônia, se você me falasse isso tudo, Sim. aí eu já chegaria, e uma preocupação excessiva com várias coisas, pensamentos assim, acelerado, né, sempre preocupado com tudo, aí já eu falaria, olha, e você falando que está interferindo, vamos supor, no trabalho, que você já não está conseguindo Sim. fazer seu trabalho como você fazia antes, ou faz, mas é com mais sofrimento, já não tem mais ânimo. Aí eu falaria, não, vamos começar a tratar, porque aí Sim. já está trazendo prejuízos, assim, já está te Uhum. trazendo prejuízos. Por exemplo, ou escola, vamos supor, você está estudando e você fala Sim. que não consegue mais se concentrar nos estudos, não quer mais estudar. Antes você gostava de estudar, mas agora já você vai tentar para estudar, não se concentra, facilmente perde o foco. Aí já pensaria mais que vale a pena. E quanto tempo você tá? Vamos supor que esse quadro já tá há meses, assim, né? Sim. Você já tá se arrastando ali, piorando, vem só sentindo que tem uma piora. Sim. E existe alguma manifestação também física, por exemplo, aumento de Ah, batimentos? pode. A Uhum. ansiedade pode dar muitos sintomas físicos, como aumento dos batimentos cardíacos, né? Uhum. Tremores, sudorese. Às vezes a pessoa sente até outros sintomas, tipo dor no estômago. E às vezes Uhum. pode ser por uma ansiedade. Às vezes chega Sim. paciente para mim e fala: Nossa, eu já fui no gastro, já investiguei essa dor, e já fiz ultrassom, já fiz endoscopia e nada foi descoberto, não tem nada orgânico. Aí até Sim. tinha um professor que ele brincava assim, que psiquiatria é o médico do nada, que você vai nos outros, fala que não tem nada, Uhum. vai pro psiquiatra. Ele falava isso. Sim. Porque às vezes a pessoa começa com essa taquicardia, vamos supor, Uhum. né? Começa uma taquicardia, um aperto no peito, e ela não sabe, ela vai pensar que é uma coisa cardíaca, né? Sim. Às vezes vai pensar que é uma coisa cardíaca. Vai na urgência, vai fazer o eletrocardiograma, vai fazer exames, vai ver. Aí né, o médico fala, você não tem nada. Mas nada Uhum. assim, físico, né? Exato. Mas isso é uma manifestação da ansiedade no corpo. Uhum. Então precisa, né, cuidar quando dá esses sintomas assim mais físicos E também. por que que isso acontece? Não, aí é questão de da noradrenalina, fica Uhum. maior quantidade, aí começa a dar Essas essas sensações manifestações. físicas no corpo. Tem paciente que às vezes fala assim, fica muito ansioso, aí o intestino solta, ou a pessoa tem muito, o batimento Sim, cardíaco cardíaco aumenta, eleva, sim, sudorese. sim. Quando tá muito. Pode ter até ataque, né? Tem um ataque de pânico, Hum, que é o transtorno de pânico. Que aí já é um outro quadro, que aí a pessoa tem esses ataques que vem bastante sintomas físicos, assim, né? Uma sensação. De repente, a pessoa pode estar tranquila em casa, em qualquer ambiente, fazendo qualquer sim. coisa, vem uma sensação assim de quase de morte mesmo, de muita angústia, de muita ansiedade, com batimento cardíaco acelerado, é, é, dor no peito, falta de ar. Então a pessoa acha que está morrendo, e aquele dura de minutos, pode durar até 1 hora.
Isso, entre aspas, do nada, começando do nada. Começando do nada. São Uhum. ataques espontâneos, assim, vamos dizer, Ok. espontâneos que vem, que a pessoa tem. Aí ela passa a ter, evitar, assim, até sair, evitar, porque ela tem medo de ter outro ataque. Entendi. Aí já é o transtorno do pânico, quando a pessoa passa a ter esse receio de sair, já vai, tipo assim, por exemplo, eu tive um paciente que ele ficou quase uns 2 anos, quase sem sair de casa, porque ele tinha medo de ter o ataque de pânico quando ele saísse, então ele não saía de casa. E era pior quando ele estava em público, quando ele estava em lugares cheios de gente, então ele evitava, ele só ficava em casa, ele ficou quase uns 2 anos Em casa. em casa. E esse mecanismo que ele encontrou para tentar evitar o ataque de pânico pode piorar o quadro? Tipo assim, foi piorando porque ele foi se isolando, Uhum. deixando de trabalhar, deixando de conviver, né? De ter amizades, de namorar, de fazer coisas. Não fazer uma caminhada, assim. Ele falava assim que tinha uma praça perto da casa dele, mas ele não ia nessa praça que era próxima, porque ele tinha medo de estar ali, ter o ataque de pânico, que era Sim. inesperado, qualquer momento. E o problema é que ele foi se automedicando, e foi tomando muito os benzodiazepínicos. Ele tomava muito. Então, aí o problema é esse. Benzodiazepínicos são os diazepam, Diazepam, clonazepam. lorazepam, que são esses, assim. Aí ele começou a tomar muito desse medicamento para controlar essa ansiedade que vinha. Sim. Então, E geralmente, de onde vem, assim? Como começa? Como que se desenvolve no Olha. paciente? porque, assim, você fala uma causa, uma origem, É isso, assim, a pessoa, ela, obviamente, não nasceu não com nasceu, aquela... não nasceu, Exato. né? Como com essa aquela- patologia se instalou? Aí, é porque isso é muito, tipo assim, são vários fatores, é multifatorial. Sempre na psiquiatria, às vezes pode ter questões genéticas, de ter quadros já, né, os pais, familiares que tenham, questões sociais, de traumas que vivenciou, questões, assim, às vezes pode ser um gatilho, pode ser um término, Ok. pode ser ficar desempregado, cada pessoa pode manifestar De um de um jeito. jeito. Entendi. Doutora, e algo que acontece na sua infância, por exemplo, pode desencadear lá na sua idade adulta um transtorno de ansiedade, por exemplo? Uma coisa, um trauma que a pessoa, uma Na infância e a negligência. adolescência foi, entre aspas, normal. E aí lá na infância manifesta. É possível? Ah, sim, é possível. Tipo, passar por um grande fator de estresse, né? Sim. A gente sabe que hoje, né, o desenvolvimento infantil é muito importante, né? A Sim. pessoa se passou negligência, abuso, alguma forma de, né, de algum tipo de trauma, que cada pessoa vai reagir de um jeito também Sim. ao trauma. É muito individual, né? Às vezes, Sim. da mesma família, dois irmãos podem sofrer, né? Tá ali na mesma família, passando os mesmos traumas, tendo as mesmas vivências, e cada um vai, né, ter uma forma de funcionamento, né? Quando adulto, pode desenvolver ou não, né? Sim. Mas, É assim, individual, né? é individual, mas aumenta a chance, né? Sim. No transtorno de ansiedade, qual geralmente é a droga de escolha? De É medicamento. medicamento. É bom falar medicamento, muito- porque eu falo droga no contexto Muito- técnico, né? Pode ser que as pessoas achem. O medicamento de Que a escolha. gente usa, tem uns antidepressivos, que é uma classe. Sim. Aí tem. Porque tem vários que a gente poderia usar. Fluoxetina, por exemplo. Fluoxetina Fala é um pouco sobre a fluoxetina. Sim, é um antidepressivo, ela é da classe de inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Aí ela é usada para ansiedade, em quadros de ansiedade, de depressão, de toque, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo também é usado. No outro quadro também que TDPM, que é o transtorno disfórico menstrual, também é usado. Mas às vezes a fluoxetina ela é de 20 miligramas, né, que tem, a gente tem, pode usar até 80 miligramas dela, e lógico, gente, isso aqui é só a gente está falando, não é para usar, não é para comprar. A doutora amanhã, não está receitando isso. recomendando, não recomenda automedicação, é só por uma Exatamente. orientação, né? Sim.
Às vezes, assim, os antidepressivos em geral levam um tempo para fazer efeito, seja fluoxetina ou outro, que é umas 2 a 4 semanas para iniciar a ação. Sim. Às vezes, nos primeiros dias, a fluoxetina pode deixar um pouquinho mais. Você tem um efeito contrário, um pouquinho mais agitada, assim, no início. Pode deixar um pouquinho mais agitada. Insônia, então tem que ser usado de dia, de manhã, para a noite não causar insônia. Pode dar uma ativada, assim. Algumas pessoas que usam a fluoxetina reclamam às vezes de uma queimação. É normal? Pode dar essa queimação, porque ela é uma cápsula. Aí, essa queimação, às vezes, é até por essa fórmula dela ser em cápsula. Uma vez me explicaram até isso, que eu ficava em dúvida, porque muito paciente queixava dessa queimação mesmo. Sim. Aí já entra uma questão, às vezes, da qualidade do medicamento também. Que sim. pode ser que essa cápsula, em vez dela, ela deveria abrir só quando chegasse ao estômago, mas ela pode, no esôfago, já dissolver e já abrir aí, causando essa queimação. Sim. Então, assim, às vezes a qualidade que, né, tem que pensar sempre nisso, né? Pegar um genérico de boa qualidade, né, quando for comprar. Sim. Então, E às vezes o paciente, você tocou em 2 pontos aí, que no caso da fluoxetina, você falou que prescreve a medicação, no princípio pode dar um efeito até contrário. Isso. Junto com essa queimação, isso é um fator para fazer o paciente às vezes abandonar o tratamento? Sim, isso é um fator. Um outro fator que também que às vezes abandona é porque ele pode, na parte sexual, piorar, assim, diminuir de libido, em homem dar disfunção sexual. Então, às vezes, são fatores que levam a não continuar o tratamento, né? Sim. Então é importante, assim, não parar por conta própria. Volta no médico, conversa com ele se estiver sentindo essa queimação, ou trocar o medicamento, reduzir a dose, ver outras possibilidades, mas é importante dar prosseguimento ao tratamento, não interromper por conta própria. Nem começar, nem interromper, né, nem doutora? interromper, nem abandonar, assim, o tratamento, ou falar assim, tô bem, ou às vezes tem muita gente, tipo assim, começa, usa uns 2 meses, tô bem, vou parar, porque o tratamento também tem um tempo, pelo menos, se for o primeiro quadro, assim, pelo menos 1 a 2 anos de tratamento. Então, não pode parar, porque às vezes a pessoa se sente bem ali, tá com 3 meses de tô tratando, tô bem, aí todo mundo falando, você vai ficar dependente desse remédio, você vai... Né? E não causa dependência, gente. Antidepressivo não causa dependência. Se precisar usar por mais tempo, pode usar. Eu falei, tipo assim, que no mínimo 1 ano a 2 anos, quando é o primeiro episódio. Mas às vezes, se a pessoa já teve recorrente, um quadro de depressão, vamos supor que já teve vários episódios ao longo da vida, às vezes vai ter que usar até pro resto da vida, dependendo. Certo. O importante é se tratar e ficar bem, né? Ficar bem. Doutora, você falou sobre, então, o transtorno de ansiedade e a depressão. Então, vou usar a mesma analogia. Se o Cruzeiro perder, eu vou ficar triste. Claro. Mas a depressão... Porque eu tô falando isso porque uma vez eu conversei com um amigo meu e... Assim, eu suspeitei, né, que ele pudesse estar em um quadro depressivo e eu queria que ele buscasse ajuda. Então eu cheguei a conversar com ele sobre isso. E eu falei, por que você não procura um terapeuta ou um psiquiatra? Aí ele falou assim, não, meu caso é só tristeza. Eu não tenho depressão, é só tristeza. Né? O que é a depressão? Não, aí já é uma tristeza que fica mais prolongada, mais arrastada, sintomas assim, durando no mínimo 2 semanas, mas aí vem acompanhado do desânimo, vem acompanhado de alteração do apetite, de alteração do sono, às vezes pode vir de pensamentos de morte, de pensamentos de sentimentos de culpa, pensamentos de inutilidade, dificuldade, memória pode ficar prejudicada também. Então, assim, aí já é um quadro que não é só aquela tristeza, igual você falou, porque o Cruzeiro perdeu. Sim. É uma Seu coisa... pai é atleticano. Você viu. Então, quando eu fico triste, ele fica alegre. Sim. Aí já é aquela... Já é mais... Vai ser uma coisa assim, que vai afetar, igual a gente falou, sempre isso. A gente sempre leva em conta. Tá afetando a rotina, tá afetando o trabalho, vida acadêmica, relacionamentos. Isso aí a gente já falou de um transtorno depressivo. Sim. Entendeu? Se tiver
já, né, não deixa de ser uma tristeza ali que a pessoa tá triste, aconteceu alguma coisa, né, perdeu alguém, um ente querido, lógico, Uhum. natural, né, Que fique que triste. fique triste, que Uhum. passe um período. Agora, se isso já começa assim, a não ir trabalhar, não conseguir trabalhar, chegar, a produtividade já não render, relacionamento já, né, não se isola dos amigos, se afasta dos amigos, né? Sim. Então aí já passa a ser Um uma coisa, um transtorno. transtorno. Recebemos algumas perguntas, doutor, e Ah, uma que delas que eu li, legal. eu me lembro, eu vou começar já a fazer para ti aqui. Doutora, depressão tem cura? Assim, a gente falar, às vezes falar em Uhum. cura, assim, é Sim, mais difícil, assim, porque tem um tratamento. sim. Às vezes, igual eu falei, depende. Se for o primeiro episódio, fazer Uhum. um tratamento pelo menos um ano para ter né, a remissão dos sintomas, fazer um acompanhamento psicológico, fazer exercício físico, também é comprovado que tem benefício Uhum. para a saúde mental, se alimentar bem, tentar outras medidas, né? E, Sim, às vezes associar ali o remédio. Às vezes tem que tratar, e se for, a pessoa tem uma depressão que é mais recorrente, que tem mais arrastada, já tem vários anos, talvez tenha que usar o remédio por mais tempo, sim, entendeu? Então, às vezes vai ter que usar por um tempo, período maior, dependendo pro resto da vida. Mas eu penso o seguinte, igual um sim, antipertensivo, quem é hipertenso? sim, Precisa usar, às vezes, pro resto da vida, sim. o antipertensivo. Quem é diabético precisa ali usar né, a medicação, insulina, né? Uhum. Então, assim, e não, os estudos mostram que a longo prazo é seguro, então, o uso do Sim. antidepressivo. Então, não tem, precisa ter medo, não é arriscado, assim, usar. E mudança de hábito de vida também, É, né? também, mudança de hábito de vida, eu acredito muito, eu acho que Sim. faz parte do tratamento, assim, Uhum. né, de exercício físico regular, né, alimentação balanceada, mais equilibrada, evitar Uhum. muitos industrializados, Sim. a gente ter um sono adequado, de qualidade, hoje a gente dorme tão pouco, né, o Sim. recomendado é umas 7 a 8 horas por noite, mas hoje a gente, com tanta coisa que a É. gente tem, estamos cada vez dormindo menos. Sim. Então, evitar também muito assim álcool e outros tóxicos, isso é Uhum. importante também. Tentar controlar o estresse. Sei que é difícil falar isso, Sim. né? Que a gente tem o estresse, mas tentar Sim. às vezes pode usar outras medidas que ajudam o controle de estresse, como técnicas de relaxamento, de meditação, de Uhum. respiração. Isso tudo Sim. é comprovado que tem benefício, que traz benefício, que pode auxiliar aí no tratamento também. Medidas não farmacológicas, Oncológicas né? também, sim, Que auxiliam. que auxiliam. Eu acho a depressão. Não, não é, tá, eu ia falar assim, eu acho a depressão uma doença muito injusta, mas não existe doença justa. Mas, doutora, eu penso assim, ela faz. Ela, pelo menos é a minha percepção. Ela retira do paciente. É óbvio que é um paciente não tratado, né? Mas ela retira do paciente os elementos que talvez o ajudariam a vencê-la. Por exemplo, a própria socialização é importante Sim, para evitar a depressão, depressão. E mas a depressão a pessoa quer ficar ela quer isolada. ficar isolada. Né? É, A prática de atividade física é bom igual para a evitar a pessoa depressão, mas a pessoa num quadro depressivo não quer fazer não atividade. tem ânimo, não tem É. força. Então, e pensar isso, gente, que não é porque a pessoa não quer, é preguiça, né? Que aí às Uhum. vezes acaba dando falando essas coisas, Sim, escutando essas falas, né, os pacientes. sim, Porque a pessoa realmente tem um desequilíbrio no cérebro, nos neurotransmissores, sim, que vai levar a esse quadro depressivo. Então, assim, é uma coisa que é real, assim, que, sim, né? Que então a pessoa é um desânimo, uma coisa que a pessoa não consegue, às vezes, levantar da cama de manhã para tomar um banho, para escovar um dente. Pode ficar sim. dias sem tomar banho, sem escovar dente, Uhum. fazendo, né, sem querer se alimentar, sem querer sair do quarto por conta disso. Como que a gente ao redor de um paciente, ou a gente sendo o paciente, como manejar, como ajudar uma pessoa que esteja em quadro depressivo? Acho que, ó, primeiro evitar esse tipo de fala, né? Que é falta de Uhum, Deus, que é preguiça, que a pessoa que não quer, que é só ela, basta ela querer. Evita esse tipo. Acolher a pessoa, escutar a pessoa, uhum, né? Saber o que que ela precisa naquele momento, como você pode ajudar a pessoa naquele momento.
às vezes oferecer até para ir junto no psiquiatra, ir junto Uhum. numa consulta, levá-la. Aqui que você precisa de ajuda para marcar, tá difícil aí. Porque às vezes a pessoa tá Sim. com tanta dificuldade que até pesquisar, marcar um médico vai ser difícil para ela, vai. Uhum. Então, às vezes, se oferecer para ajudá-la nesse ponto, assim, né? Sim. E sem julgamento. Acho que o principal é sem crítica, sem julgamento, sem forçar a pessoa a nada, né? Uhum. Mas às vezes oferecer essa escuta, oferecer essa ajuda nesse básico, como que eu posso te ajudar hoje, assim, no dia a dia ali, que a pessoa vai ter dificuldade, às vezes, em coisas básicas, como preparar uma comida, como, né, o autocuidado vai estar Sim. prejudicado também muitas vezes, né? Eu falo em depressões Sim. mais graves, pode Uhum. acontecer isso. Sim. Então, nessas medidas ajudam, assim. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, é não forçar nada, É. né? Aí eu vou pegar o exemplo desse meu amigo também, grande amigo Hum. meu, assim, a gente teve essa conversa há uns 10 anos. E quando a pessoa fala assim, não, não quero. Como manejar isso? Assim, Você vê, não, não quero, tô você bem, não vê que a preciso. pessoa tenha, que a Isso, pessoa tá mal, que a pessoa necessita, né, isso. vai ter que ter paciência também com o processo da Uhum. pessoa também, né? Sim, Porque não tem como obrigá-la a fazer um tratamento, sim. né? É um adulto, a gente não consegue levar força, tipo, para Uhum. vamos lá no psiquiatra, vamos agora no psicólogo, você precisa ir. Né? Porque a pessoa também tipo assim, lógico, igual a gente começou no início, se ela estiver Sim, se colocando em risco, se sim. seu amigo falasse que, não, eu tenho um plano para me matar, que eu preciso, já comprei uma, né, já feito, Uhum. tem todos os meses, já fiz Sim. tudo, aí você levaria ele de urgência, né? Uhum. Que aí é um outro caso, Exatamente. você já levaria para uma urgência, você faria uma coisa, porque ali já tem Medida um risco, extrema. uma medida extrema. Uhum. Agora, quando não é, né, nessa situação, às vezes tem que ter mais paciência, ir trabalhando aos poucos e conversando, né? Sim. Diálogo, muito diálogo, para a pessoa entender que ela, às vezes, não vai dar conta sozinha. Uhum. Que não, né, que ela vai precisar de ajuda, que é importante ela fazer isso por ela, Sim. às vezes pelos que estão em volta, porque acaba também quem está em volta, às vezes, sofrendo, vendo a Uhum. pessoa ali também Sim. no sofrimento, naquele quadro. Então, Por que que você acha, doutora, que as pessoas, elas... É como se eu tenho que dar conta. Por que que você acha que existe essa autocobrança? Eu tenho que dar conta sozinho, eu tenho que conseguir, eu tenho que ser forte. ai, eu acho que vem até do jeito que a gente é ensinado, né? Desde Uhum. de pequeno a gente ensina, tipo assim, essa coisa assim de não pedir ajuda, né? Uhum. De não tá, mostrar vulnerabilidade, né? Que você tem que mostrar sempre que você tá bem, que você, né? Você não pode mostrar assim, você tem que estar sempre sorrindo, feliz, né? Você não Uhum. pode ter um momento de tristeza, né? Aquela Sim. coisa. Então, acho que isso vai crescendo as pessoas com essa visão de que, né, tem que dar conta de tudo, que eu Uhum. vou resolver sozinho, né? Que é como se fosse até, sei lá, Super-herói. super. E a gente não Uhum. tem que, não precisa, né? Exato. Hoje tem meios, né? Tem recursos, a gente Uhum. pode pedir. Então, acho que é mais. Eu acredito que vem muito disso, assim. Sim. A gente... Existem fardos que não precisa de carregar, É, né? sim, sim. É. Se a gente buscar ajuda. Eu tô fazendo uma entrevista com você e pensando em mim, porque eu tenho essa personalidade, doutor. Não posso falar Mas, personalidade, eu tenho esse comportamento, momento assim, de. Não, mas eu tenho que dar conta, eu tenho que conseguir. Quase que querer carregar o mundo nas nas costas, costas. mas. Não, né? Às vezes. Não, e fica muito pesado, fica muito difícil a caminhada, né? Nessa terra, com a gente levando tantas. Tipo, como se fosse malas, né? A gente vai Sim, carregando com tanta coisa e sim. ao longo da vida. Não precisa, Não né? precisa. Eu acho que você ganhou um paciente hoje. Pode? Pode. Ai, meu Deus. Isso é de verdade. Muito obrigado, tá? Por Oh, estar aqui compartilhando esse nossa. conhecimento com a gente. Eu espero poder ajudar, que as pessoas, né, se sensibilizar, né? Sim. Sensibilizar as pessoas da importância de buscar ajuda, da importância de cuidar da saúde mental. Então, isso que eu, né, espero que eu consiga isso hoje aqui. Tá conseguindo. Posso te garantir.
Vamos abrir para as perguntas aqui, até para eu me recompor. Vou. Vamos lá, deixa eu pegar uma pergunta aqui. Paula, você separou, Paula? A Rosângela Lewandowski, ela pergunta assim: quando temos indícios de que devemos procurar um psiquiatra? Ah, sim, boa pergunta. Uhum. Então, assim, se tiver alteração de humor, uma oscilação, uma instabilidade muito grande do humor, ou também alteração de sono, uma alteração importante, tá com uma insônia que já tá arrastando, não é uma insônia, que tem uma dificuldade para dormir, às vezes um outro dia normal. Sim, Agora, isso que está se arrastando, vamos supor, há meses, a pessoa já tem dificuldade para dormir, ou se tem pensamentos frequentes de morte, pensamentos de inutilidade, de culpa, Hum, alterando demais o apetite, vamos pôr num quadro como de compulsão alimentar. sim, Então, precisaria de uma ajuda. Uso de substâncias também, né? Uso de drogas, se a pessoa tá, né, um uso abusivo ali, também é um ponto a se buscar. São sim. alguns pontos aí que são importantes a gente pensar, assim, uma Ótimo. ansiedade muito grande, uma irritabilidade muito grande, Sim, falta de mais, assim, de concentração, de foco, aí tem que avaliar, né? Seria importante avaliar o psiquiatra. perfeito. Você pode mandar sua pergunta, tá? No chat. Tá rolando aqui, você pode mandar lá que a Paula tá aí para recolher as suas perguntas e trazer aqui pra gente. A gente vai tratar de outros assuntos também. Eu queria só fazer outras perguntas que estejam ligadas ao tema que a gente passou para conseguir pular para o próximo tema. Deixa eu ver aqui, olha. Ah, interessante. A Natália pergunta assim, doutora, o que acontece a longo prazo se tomarmos medicamentos psiquiátricos por conta própria e depois parar? Porque assim, tem um risco. Não, Natália, boa pergunta. Porque assim, sempre evitar a automedicação. Porque tem alguns medicamentos da psiquiatria que podem dar dependência, causar tolerância, dependência, tipo benzodiazepínicos, né? Que são os Uhum, clonazepam, Rivotril da vida. Também, tipo, Ritalina tem que ter muito cuidado. Ritalina, uhum, Venvance, que são usados por TDAH, também tem um risco sim. de dependência, de Uhum, tolerância. Então, e às vezes tem medicamentos que quando você retira de uma forma abrupta, de hum, uma vez, tem sintomas de abstinência. hum, Então, pode dar uma. É igual, dando um exemplo assim, de benzodiazepínicos, assim, que a sim, pessoa tem que retirar muito gradual. Senão pode dar uma irritabilidade, uma insônia. Às vezes a pessoa está usando para insônia, porque eu não estou sim, dormindo, vou tomar um clonazepam ali por conta própria, porque minha avó toma. sim. Vejo muito isso. Uhum, Aí a pessoa para de uma vez, então pode dar uma insônia de rebote, irritabilidade, tontura, mal-estar. Então tem um risco, assim, sim. tipo assim, por isso que é sempre importante consultar um médico, avaliar se qual que é o mais adequado, por tempo adequado, a Sim. dose, que cada pessoa também, né, tem a dose máxima que a gente pode usar dos Uhum, medicamentos. Então, sim, a pessoa não vai saber essas questões, né? sim. Então, Torne-se mili. Aí eu acho que é alguma coisa. O perfil. Ela pergunta assim. Gostei dessa pergunta dela. O que fazer quando se está cansada de ter decepção e não vê saída? nossa. Ai, é Mili, né? Isso. Mili. Mas assim, eu acredito assim que eu buscar uma ajuda psicológica, buscar uma ajuda de um terapeuta, ou às vezes consultar com um psiquiatra para avaliar, para a gente conversar, saber o que está acontecendo, por que que está se sentindo assim, Uhum, né? Que ter decepções na vida, né? Todos temos, né? A sim. gente vai ter sempre problemas, vai ter sempre dificuldades. A gente trabalha, é bom da terapia que você trabalha essa resiliência, como que você vai se tornar o enfrentamento dessas questões, sabe? Sim. Então, dessas dificuldades que vão aparecer na vida, que é natural. Então, você vai trabalhando nisso, fortalecendo dentro de você como que você vai enfrentar todas essas dificuldades da vida. Sim. Entendeu? Então, não pode desistir. Buscar Bom, ajuda, buscar né? ajuda, buscar Isso. ajuda. Sou muito esquecido. É o TH Belodi. Sou muito esquecido, tenho surtos de ansiedade às vezes e muitos déjà vu. Devo procurar ajuda?
Ai, sim, procura ajuda, procura ajuda. Tá muito ansioso, dificuldade de concentrar, de focar, então tem que avaliar, né? E Certo. isso, né, não sei quanto tempo que tá, mas é melhor. Não custa passar por uma avaliação. Se o médico vê que não precisa do remédio, que é só mudança do estilo de vida, que é só, olha que bom, mas às vezes Exato. pode ser que precise, mas, né, precisa passar por uma avaliação para ter uma melhor condução do caso. Exatamente, perfeito. Então agora, doutora, vamos falar de um tema aí que tem muita gente falando, Uhum. tem muita gente diagnosticando, até gente que não tem capacitação técnica para diagnosticar, Sim. está diagnosticando. TDAH, Nós somos transtorno déficit déficit de de atenção e atenção. O hiperatividade. que é esse transtorno? Não, então é assim, né? Só explicando, é um transtorno do neurodesenvolvimento, então aparece desde a infância. Uhum. Porque é igual diferente, a gente tá falando, ansiedade vem ali na fase adulta, depressão mais na adulto, mas esse já começa ali antes dos 12 anos, Sim. criança ali já começa com o que que acontece? A pessoa começa são tem vou colocar assim, como se fosse a tríade, que é desatenção, impulsividade, hiperatividade. Ok. Então a pessoa comete erros por desatenção, não consegue seguir instruções do início até o fim, não qualquer estímulo externo a distrai, muito facilmente distraída. Se algo precisa de um esforço mental maior, ou é uma atividade chata, a pessoa procrastina. Hum, Também, às vezes, assim, perde muitos objetos, horários, tem dificuldade de cumprir um horário. Num quadro, às vezes, mais impulsivo, mais hiperativo, é aquela pessoa que. A criança, isso é mais na criança, aquela sim. criança super agitada, hiperativa, parece ter um motorzinho ligado. Ok. Fala excessivamente também, interrompe os outros, não espera a vez para falar. É, porque é sempre em filas, não sabe esperar, na Uhum. escola, às vezes a chamada ali não espera ali o nome dela vir na chamada, já quer Corre pra frente. responder. Então, assim, e é um diagnóstico que é clínico, assim, não tem Hum. um teste, Uhum. né, pela história, como todo, igual a gente falou, né? Sim. Toda psiquiatria é clínico, diagnóstico, precisa consultar né, um psiquiatra para avaliar, para ver se realmente tem o diagnóstico, se, né? Porque assim, se for só a desatenção, Hum. pode ter em outros quadros, como a ansiedade também pode ter Sim. desatenção, ou a depressão também. Sim. Então, tem que avaliar se tem um conjunto, assim, vai ser um conjunto, assim. E isso tem que ter começado lá na infância, adolescência. Então, às vezes é importante ouvir os pais ou cuidadores, né, para saber, na escola, saber como é, né, pensando mais criança e adolescente, Sim. como é que tá o comportamento na escola, porque isso sempre acontece em mais de um ambiente, assim. Hum. Acontece no trabalho, acontece na escola, Uhum. acontece em casa. Tipo assim, é muito comum uma coisa assim, que a pessoa, ela não escuta o outro. Então, tipo assim, ela tá Sim. distraída ali, tá falando, Uhum. tá distraída, interrompe o outro, aí, tipo assim, a pessoa, em relacionamento, isso acaba trazendo consequências também. Sim. Porque sempre a pessoa esquece que pediu pra ela fazer. Teve Uhum. até uma paciente que comentou, eu perguntei assim, por que que você decidiu buscar ajuda, né? Ela falou Sim. assim, problemas no meu relacionamento, que isso estava me levando a ter dificuldades no meu relacionamento, porque meu parceiro brigava muito porque eu esquecia tudo, esquecia os Sim. compromissos, a gente combinava as coisas, eu sempre estava esquecida, atrasada. Uhum. Então, isso a gente tem que ver também os prejuízos que isso está causando seja no âmbito profissional, acadêmico, de relacionamentos. Então, Sim. que aí a gente vai avaliar. Aham. Quem consegue. Doutora, o TikTok consegue diagnosticar TDAH? Quem dá Já esse esse diagnóstico, diagnóstico. doutora? Não, aí tem que ser um psiquiatra, Uhum. pode ser, né, ou um neurologista procurar Uhum. para avaliar. Não vai pelo TikTok, pelas essas coisas assim, né, esses vídeos curtinhos que Sim. tem, né? São engraçados, é pra gente Uhum. rir, é pra gente não, mas não é pra levar a sério como, Sim. ah, não, tenho porque eu vi ali no TikTok, Sim. tenho isso porque, né, às vezes, então tem que avaliar qual que é o quadro, quando começou,
qual que é como é que isso ocorre, quando ocorre mais. Então, assim, tem várias coisas para avaliar. E não Sim. tomar o remédio por conta própria, Uhum. porque, né, as pessoas às vezes tomam, assim, sem ter o diagnóstico, Sim. às vezes até para estudar. Sim. Vou pegar então, vou pegar Vai seu pegar, gancho. pode pegar, pode Chegou uma pegar. pergunta aqui. Você conseguiu achar a pergunta, Paula? Mandou aqui? Deixa eu ver aqui, doutora, porque chegou uma pergunta justamente sobre esse tema aí. A gente vai encontrar só para dar crédito, né? Falar o Falar nome de quem. da Isso, pessoa que isso, daqui, ó. perguntou, né? Exato. É o. Ah, o perfil dele chama Futuro Policial. Então ele quer fazer concurso para polícia, provavelmente. Quais as consequências da Ritalina sem orientações médicas, pois utilizo para estudar para concurso? Uso há 3 anos. Porque, ó, isso tem até estudos que estão mostrando assim que em pessoas saudáveis que não têm um diagnóstico, ele pode ser até prejudicial o uso da Ritalina. Ritalina ou outros psicoestimulantes. Sim. Entendeu, gente? Não é uma droga, pensar que é uma droga da inteligência que vai. Porque o que ela faz? Para quem tem TDAH, ela vai ajudar a pessoa a focar, a concentrar, a ficar menos impulsiva. Aí ela vai ter uma melhora do desempenho acadêmico dela, Sim. não porque ela tá mais inteligente, porque. Não, mas é porque às vezes, imagina uma criança que não para quieta, que a professora tá falando, ela tá o tempo inteiro viajando, Sim. conversando, não foca em nada, ela não vai aprender. Agora, se ela tem um TDAH, fez o diagnóstico, toma uma medicação, e aí ela senta ali e começa a focar, lógico que o desempenho vai melhorar, Sim. mas é em consequência de estar focando mais, estar concentrada, ficando mais quieta. Mas então, é importante esse ponto que você frisou. Então, eu não tenho diagnóstico de TDAH. Se eu tomar a Ritalina, eu não vou ficar mais concentrado, então, por causa disso. Não vai. Não vai te ajudar. Os estudos mostram que pode. Teve um estudo recente, assim. Depois eu posso mandar, vou precisar, mando para você. Que mostra que pode ter até uma piora do desempenho, assim, nas atividades, quando quem não tem um diagnóstico usa algum psicoestimulante, Ritalina, Venvance, seja qual for. Entendi. Eu vou te mandar depois. Olha o que o TikTok tá fazendo com vocês, gente. Porque eu acho que criou essa ideia de como se fosse drogas da inteligência, né? Sim. Como se fosse deixar mais espertos. Sim. Mas, né, não quer dizer. Gente, não vou falar isso, mas ele fala. Ele tá há 3 anos, gente. Sim. Sim. Se fosse assim, tão assim. Exato. Tão. Não é mágico, né? Não é mágico. Se fosse assim, desculpa te falar assim. Fique à vontade. Fique à vontade. É verdade, faz sentido. Você dura com a pessoa. Sim. Se estivesse resolvendo. Sim. Né? Exato. Bem frisado. Muito bem frisado. Então, já que a gente está falando da Ritalina, doutora Jaqueline, então ela é a droga de escolha para o TDAH. TDAH. Tá. O que é a Ritalina? Que a Ritalina é o nome comercial, né, do metilfenidato, que é a substância, né, o nome de substância genérica. Ok. E ela é um psicoestimulante, age na dopamina. Vai mais assim, para ajudar, igual eu falei, no foco, na concentração, reduzindo a impulsividade, a hiperatividade. A gente tem a de liberação imediata, que é a Ritalina, que é 10 miligramas de liberação imediata. Existe a Ritalina LA, que é de longa ação, que aí porque a Ritalina dura um efeito umas 3 a 4 horas. E tem a de longa ação, a LA, que dura cerca de umas 8 horas, o efeito, durante o dia. Tem alguns efeitos colaterais, por isso que é perigoso usar assim. Sim. Insônia é um efeito colateral dela. Também perder o apetite. Sim. Aumento da frequência cardíaca pode dar também. Então, assim, tem boca seca. Sim. Então, assim, tem alguns efeitos colaterais. Tanto que o uso tem que ter cuidado, assim, ser de dia até um certo horário, para não provocar insônia à noite. Entendi. Existe ela também na forma, o Concerta, que é o metilfenidato também de longa ação, que é uma outra fórmula que dura 12 horas de ação. Ok. Também são esses. E tem também, para o TDAH, tem um Venvance, né? Que é a lisdexanfetamina. Sim. Eu já tô até atropelando. Não, fique à vontade. Não. Qual que é a diferença de um para outro? Os dois são psicoestimulantes, também são usados também a lisdexanfetamina é uma anfetamina, assim. Sim. É também usada
A lisdexanfetamina, que é o Venvanse, também para transtorno de compulsão alimentar, também usado, tem uma indicação por esse quadro. E eu vejo assim, no dia a dia, eu vejo que a lisdexanfetamina, apesar dos dois serem também, tem o mesmo efeito no foco, na concentração, às vezes o Venvanse é um pouquinho mais potente, assim, eu vejo mais potência, assim, de ação, mas os dois são indicados, são primeira indicação, tanto a Ritalina, né, que é o metilfenidato, quanto o Venvanse. Aí tem outras questões. Sim. O Venvanse é bem mais caro. Ah, é bem mais caro. Então, às vezes, questão de preço limita o uso também. Sim. Pelo preço, que uma caixa, um tratamento por um mês pode chegar a uns R$500. Uau! Por mês. Então, e não tem na rede pública? Não tem, infelizmente. Nem a Ritalina não tem na rede pública, infelizmente. Então, o paciente TDAH na rede pública trata como? Entendeu? Entendi. Aquela pergunta, boa pergunta, Que porque pena, né? é difícil, assim. Às vezes a pessoa... A Ritalina, assim, hoje existe o genérico, então tem versões genéricas que podem ser um custo um pouco melhor, que a pessoa pode ter condições de manter ali o tratamento. E é um tratamento crônico, porque é do neurodesenvolvimento, tipo assim, não tem uma cura, né? Ela vai ter sempre tratando, às vezes vai ter que usar por longos períodos a medicação. Então, assim, né, para quem, às vezes, né, do SUS, da rede pública, vai ter mais dificuldade de manter esse tratamento. Eu nem vou passar um Venvanse, que é R$500. Não tem jeito, né, de você passar uma medicação que infelizmente, que custa. E a Ritalina ou Venvanse gera dependência? Tem esse risco. Então, por isso que precisa ser usado com cuidado, com cautela, com orientação médica, com acompanhamento, porque tem esse risco, assim. Então, a gente tem que tem que estar sempre acompanhamento médico, não usar por conta própria, pelos esses efeitos colaterais, pelos esses riscos que tem. Né? Então, tanto da dependência que a pessoa começa a usar, né, uma quantidade, um comprimido, aí acho que já não tem o mesmo efeito, aí vai para 2, vai para 3, e de repente, né, tá usando uma quantidade enorme durante o dia, muito mais do que a dose máxima recomendada. Eu li em 2018, é interessante que, salvo engano, foi um jornalista bastante responsável, inclusive, ele fez uma reportagem, uma publicação que despertou a manifestação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia de Santa Catarina, Sociedade de Metabologia e Endocrinologia de Santa Catarina. A sociedade teve que fazer uma nota dizendo acerca do risco do uso do Venvanse não, da Ritalina, porque esse jornalista meio que fez uma matéria estimulando o uso da Ritalina para emagrecer. É um efeito colateral que é perder o apetite, né? Mas assim, não tem nada assim para emagrecer, assim, usar especificamente para isso, que pode ter. Tem paciente que não tem que não perde o apetite, que fica normal, tem alguns que tem. Igual eu falei, que o Venvanse pode ser usado no transtorno de compulsão alimentar, gente, que é um transtorno. A pessoa, gente, compulsão alimentar, não é assim, é porque eu belisco, eu como um pouquinho. Não, a pessoa, vou dar um exemplo de um caso de transtorno que eu atendi. Assim. A pessoa conseguiu, num curto espaço de tempo, numa refeição, num jantar, comer uma pizza, um hambúrguer com batata frita e mais alguma coisa. Uau! Então, gente, em um jantar. Em um jantar. Isso foi uma refeição. A pessoa, uma pizza inteira, mais hambúrguer, batata, mais refrigerante. Então, assim, é uma coisa que é completamente... A pessoa come muitas calorias em um curto espaço de tempo. E é um transtorno. É um transtorno. E aquilo, né, traz prejuízos. E é frequente, né? Às vezes acontece, pelo menos uma vez ali por semana, acontece esses episódios, ou mais ali, né? Então, aí a gente tá falando de um tratamento de um transtorno. Não para simples emagrecimento, porque eu tô um pouquinho cheinha, eu vou tomar o Venvanse para emagrecer, eu vou tomar a Ritalina. Gente, não vamos pensar em outras coisas, reeducação alimentar, né, fazer atividade física. Você vai ficar tomando remédio pro resto da vida para se valendo de um efeito colateral. Né? E que pode ter outros efeitos colaterais também. Que tem outros efeitos colaterais também. Então, a gente tem que pensar o custo-benefício disso, se vai valer mesmo, né? Exatamente. Eu acho assim,
o jornalista, ele tem que ter muita responsabilidade, né? Que leva informação, né, para Exatamente. muita gente, então... E o Brasil já tem esse costume da automedicação, já é cultural, né? Uhum. Fulano toma, não precisa não, vou lá ao Não, médico, não, me não, presta a como sua é receita aqui. Aí Ou imagina um compra, jornalista ou vai publicar. compra também. Infelizmente existe isso de Sim, comprar sem receita. exato, Infelizmente existe essa exatamente. prática também. Isso, e aí vai, imagina. Deixa eu abrir aqui então para mais perguntas. Tem aqui, Paula? Tá gostando, doutora? Uhum, Então tá bom. tá muito bom, Ah, gente. que legal. Espero que também a audiência esteja Eu gostando acho que o pessoal também. tá, porque a Paula já tá começando a despertar a minha ansiedade aqui com tanto de perguntas que tá chegando. É, A muita. gente vai falando de muita coisa, né? Eu vou falando Não, assim, mas então. tá ótimo, doutora. E deixa eu achar aqui, ó. Minha filha. Ah, tá. É a Marlene. A Marlene pergunta assim: Minha filha, 28 anos, tem TDAH e usa Ritalina para conseguir trabalhar e só dorme com quetiapina. O uso da Ritalina para dar foco e quetiapina para dormir ininterruptamente pode prejudicá-la? Não, né? Se ela tem um diagnóstico, tem um acompanhamento médico, não traz prejuízo, é bem seguro. Né? Se Uhum. ela tá, tem que estar com acompanhamento médico, Marlene, né? Tem que estar Marlene, isso. com acompanhamento médico né? Porque o médico vai poder avaliar. Tipo assim, toda medicação vai, igual a gente falou, tem os seus efeitos colaterais, pode ter, mas aí o médico vai avaliar o benefício daquilo, Sim. vai ver se o paciente está bem adaptado à medicação, se para ela está sendo a dose está suficiente, se não está trazendo efeitos. Então, assim, é bem seguro, assim, não tem problema, não vejo. Se estiver sendo Se acompanhado, estiver né? sendo acompanhado, Perfeito. Doutora Jaqueline, falamos em modinha, né? Infelizmente, que uhum, muita gente falou de TDAH, que não é uma modinha, é um diagnóstico, diagnóstico, né? sim, sim. Aí, de mãos dadas com esse boom do TDAH, veio também o boom do Zolpidem, Uhum. né? Pessoas usando sem receita médica, de qualquer maneira, que é uma medicação, então ela tem que ser prescrita Receita por um por médico, médico. né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Zolpidem e chegou uma pergunta aqui, por que alguns pacientes que usam o Zolpidem, a pergunta foi do Gideão, por que alguns pacientes que usam o Zolpidem podem ter quadros de alucinação? Entendeu? Então vamos falar do Sim, famoso que tá aí no, que as pessoas, né, infelizmente às vezes têm usado de forma errada. sim. Que ele tem que ser usado, assim, tem de 10 miligramas, tem de 5, tem de 10 Uhum, de liberação imediata. O de 5 é sublingual, aí existe sublingual de 5 e de 10. uhum, Existe o de liberação controlada, que é de 6,25 e de 12,5. sim. Aí, para homens, em geral, a dose de 10. Para mulheres e idosos, tem que ser 5 no máximo a dose, Ok. ali, 5 miligramas. Hum, Essa questão, assim, o que pode acontecer? E a pessoa tem que usar a medicação já prontinha para deitar. Ela não pode, assim, tomar e, vou ali, vou assistir uma série, vou fazer outra coisa. Já tem que estar do lado da cama, porque é um efeito mais rápido e pode ter hum, esses efeitos, assim, da pessoa não se lembrar, né? Ter uma amnésia, às vezes, fazer, por exemplo, assim, mandar mensagem e não se lembrar. Já vi isso. sim, Entendeu? Então, tomou o remédio, aí mexeu no celular, mandou mensagem, não se lembrava. Ou fazer compras, já vi também isso sim. de compras e não se lembrar no dia seguinte do que comprou. Vi até um outro médico falando de um caso da pessoa dirigir e não se lembrar. Olha como é que pode ser Que grave. perigo. Então, assim, tem que ser bem avaliado. Mas, assim, se a pessoa for Uhum. bem orientada, tiver um acompanhamento médico, é seguro. Então, o Zolpidem é seguro, mas tem que ser tomado num momento específico. Isso. Ok. Porque às vezes as pessoas estão tomando assim, às vezes durante o dia, estão Uhum. tomando, ou tomando uma quantidade maior do que pode, que é no máximo 10, né, miligramas, no Sim. máximo que é um comprimido, então às vezes toma Uhum. mais, aí não, ou dorme, tipo assim, dorme um pouquinho, acorda, aí já quer tomar outro, Entendi. entendeu? Já vi também esses tipos de casos, então vai tomando mais à noite, assim. Então, aí pode surgir esses efeitos. Isso. Tá. Então tem, Então, só para recapitular, doutora, o Zolpidem, então, é uma já medicação vamos, que deveria se tomar, tem que ser tomada
Imediatamente antes de deitar. Isso, imediatamente. Você já deixa do lado da cama, peço sempre pro paciente, deixa do lado da cama, já prontinho, e depois não se levanta, não é para fazer, né? Porque ele é rápido o efeito. Sei. Então tem que ter esses cuidados, assim. Que é, né, o indutor do sono. Então tem que ter esses cuidados. Sim. É tranquilo. Lógico que se a pessoa tiver um histórico, assim, já tem um histórico de sonambulismo, que é levantar, fazer coisas, Sim. né? De ir na geladeira e comer, assim. Sim. Aí eu evito. Você vai, tipo assim, eu evito usar nesse tipo de pessoas que já me relatar que já tem. Ok. Porque pode aumentar a chance de ter. Sim. Mas se é uma pessoa tranquila, que é segura, que eu sei que vai fazer um uso bem racional da medicação, que vai seguir as orientações, bem tranquilo de usar. É um medicamento seguro, né? É. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Qual... peraí. Sumiu aqui agora. É o Brendo. O Brendo tá mandando um aqui. Olha, o Gideão também é da equipe e o Brendo da equipe também. Qual... Você vê como é que o tema tá relevante para todos nós. A equipe tá perguntando. Ele não pôde vir hoje. Qual o tempo razoável para a utilização de antidepressivos em uma depressão moderada? Então, ele recebeu um diagnóstico de depressão moderada. Qual o tempo razoável de utilização de medicação? Pelo menos, se for o primeiro episódio que você tá tendo, né? Não sei, né? Se ele tá falando dele. Sim. Pelo menos 1 ano a 2 anos, assim. Um tempo bom pra... Porque tem que tomar... Por que tem que tomar esse tempo todo? Porque às vezes a pessoa já se sente bem. Com uns 3 meses, não, tô ótima. Mas precisa manter para evitar a recaída. Não ter a recaída dos sintomas. É um tempo bom para, tipo, reestabelecer. Assim, o corpo reestabelecer o funcionamento normal. Sim. Poder... Aí a gente fica mais seguro de retirar e a pessoa não recair, assim, dos sintomas. Lembrando que quem decide pela retirada da medicação é o médico. Né? Isso junto, eu gosto de tomar essa decisão. Vamos supor que deu um ano, 2 anos ali. Se eu vejo como é que o paciente tá, todo o contexto, a pessoa mudou, vamos supor, assim, mudou o estilo de vida, tá fazendo terapia, tá? O relacionamento tá indo bem, no trabalho. Aí eu converso com o paciente também para ver assim, você sente seguro nesse momento pra gente retirar? Vamos começar a gradual, a gente vendo como é que você fica? Sim. Eu gosto de ir conversando com o paciente pra gente tomar essa decisão em conjunto também. Sim. O paciente, eu sempre penso assim, que é corresponsável pelo tratamento também. Não pode, né? Não pode ser só o médico também. Só o médico, né? Tipo assim, achar assim, não, vou ao médico, vou tomar um remédio, é só isso que eu tenho que fazer. Eu preciso fazer outras mudanças na minha vida também para eu ter uma melhora. Já que há o estigma em relação ao tratamento de saúde mental, a gente espera que isso vá mudando, né, na sociedade. No consultório, existe uma pressão do paciente para com você pelo desmame? Doutora, eu quero parar com isso logo. Às vezes tem uns pacientes que tem, que às vezes não querem esperar esse tempo, é muito tempo. Aí eu vou conversando, sensibilizando, explicando o porquê desse tempo, porque que tem estudos mostrando que é melhor esperar esse tempo antes de retirar. Então, assim, eu vou conversando, assim, a gente vai quebrando aos poucos, vai quebrando essas barreiras que tem. Então, às vezes precisa de tempo, assim, não... É um vínculo que vai construindo. Vai criando ali com o paciente, ele vai se sentindo mais confiante, mais seguro, né, na sua conduta, né, vai confiando em você. Confiando no profissional. No profissional. Você falou sobre um dos pacientes que procuram você ou chegam até você é o paciente que tentou o autoextermínio. Pode. Tentativa de autoextermínio, de suicídio. Aí tem uma pergunta aqui que é o seguinte: pela sua experiência de atendimento, tanto lá na urgência e emergência quanto em consultório, você já perdeu algum paciente para o autoextermínio? Ai, gente, tive um paciente, infelizmente. Tive um paciente que eu perdi, assim, né? Eu sempre falo assim, que infelizmente né, é um risco na minha área, né? Esse é uma fatalidade, uma coisa, não tem nem palavras para dizer, que é horrível, assim. Nossa, foi quando eu recebi a notícia, eu fiquei super abalada, que eu falei, né, que você cria um vínculo também com o paciente, você quer
né? Você quer ver o bem, ou melhora, Sim. a evolução, você torce ali pelo, você acredita ali no, né, no tratamento. Mas, infelizmente, assim, foi só um caso, assim. É. Doutora, às vezes a gente negligencia alguns sinais e tal. Qual é o sinal que eu tenho que falar assim, opa? Porque tem pessoa que fala, né? Às vezes até brinca. Ah, mas vontade de morrer. Ah, mas se eu não tivesse aqui tava bom. Qual que é o sinal que o paciente faz que eu sei que ele está em ideação, ideação suicida, que eu Precisa tenho que fazer alguma coisa e o que que eu tenho que fazer? fazer. É. Não, então assim, se a pessoa tá falando assim, muito em morrer, com planos, e não é só falar assim, ah, eu queria estar morta, era melhor eu estar, né? Mas se a pessoa tá falando assim, não, vou me matar, tô decidido, já tenho um meio, já planejei. Se a pessoa. Aí você vê o histórico, se já tem um diagnóstico, ou parou de tratamento. Vamos supor que a pessoa tem um diagnóstico de um transtorno mental, de uma depressão, mas parou, abandonou o tratamento, Uhum. já teve uma tentativa prévia. Todas são coisas que vão dizendo que a gente. Como é que fala? Que a gente tem que ficar mais alerta nesse Sim. paciente, que já tem uma tentativa prévia, que já tem um diagnóstico, que tá falando, que tá. Aí, assim, levar para urgência é um quadro de urgência, Ok. emergência. Então, levar na UPA, né? Igual eu falei, né? Tem o CERSANS, né? Tem o hospital psiquiátrico, né? Que é o Instituto Raul Soares. Levar em algum serviço médico de atendimento de urgência para a pessoa ser avaliada, né? E conduzir o caso, né? Porque é uma situação de De urgência. urgência. Então, precisa, assim, né? Não achar que a pessoa tá falando aquilo só para chamar atenção. Uhum. Ai, não vai fazer, não sei o quê. Não, vamos considerar aquilo, é importante Sim. escutar igual você falou, agir, Uhum. né? E tomar uma atitude. Então, assim, né, não ficar menosprezar, né? Não Sim. diminuir aquilo que a pessoa está falando, né? Que tá como se fosse uma simples ameaça que não vai Uhum. cumprir. Sim. Agir, né? Agir, É. agir. Gente, são temas assim muito importantes. Não. Vamos lá, doutora. Eu quero falar agora sobre saúde da mulher, que é um outro Isso. tema que se Ó, aborda, né? sim. Muitas mulheres te procuram no consultório. Qual é a principal Muita. demanda? Como que é a saúde mental da mulher no Brasil? Não, tem muita demanda, muita procura de Uhum. mulheres, assim, se eu for olhar assim, eu nunca fiz estatística mesmo, mas depois eu Sim. até quero fazer. Mas a maior Uhum. parte é mulheres, É. assim, que me procura, são mulheres. Isso tanto quando eu trabalhei no SUS também era mais mulheres, o público que eu atendia também que procurava. Infelizmente, assim, a gente, né, nós mulheres temos uma chance maior de ter alguns transtornos como de ansiedade, de depressão. Isso é 2 vezes mais prevalente em mulheres do que em homens, tanto de ansiedade quanto de depressão. Uhum. Então, a gente tem que ficar mais atento, porque a gente tem questões, às vezes, biológicas, como a flutuação hormonal que a gente tem ao longo do mês, né? Da vida ali também, né? Sim. Questões sociais, né? Culturais, que tudo isso pode influenciar na saúde mental da mulher e nesse adoecimento que às vezes é maior na mulher, assim, nessa questão igual eu falei, dos transtornos ansiosos, transtornos depressivos, Sim. entendeu? Então a gente precisa né, cuidar mais, né? E a gente procura. Eu acho que isso é bom. Uhum. Diferente dos homens, os homens são mais resistentes ao Não tratamento, a procura. buscar. É muito É difícil, né? muito difícil, né? É mais difícil o homem, né, reconhecer que precisa, né? Então, Eu ia te perguntar isso, inclusive, assim, se você acha que essa demanda maior no seu consultório é por mulheres, é porque as mulheres é mais prevalente esses esse transtorno transtornos na mulher, ou é porque a mulher está culturalmente mais aberta a procurar ajuda e o homem, não, eu sou se forte, forte. eu vou dar conta É. sozinho, né? Uhum. Acho que junto, acho que as duas coisas. Talvez porque seja mais prevalente, também porque a Uhum. mulher, né, cuida mais da saúde. Em geral, a Sim. mulher busca mais médico. Em geral, né? Todos os Sim. médicos, não Sim. só pensando em psiquiatria, né? Já Sim. busca mais a questão de saúde, né? Tem mais esse cuidado, já.
já vai ao ginecologista todo ano ali, Uhum. então já é mais natural, talvez, até buscar essa ajuda. Sim. Já não tem tanta resistência ali ao tratamento, a buscar o tratamento. E até de falar sobre essas questões emocionais, isso Uhum. talvez mulher é mais fácil, assim. Sim. Assim, tu já, às vezes o homem fica mais travado, assim, quando chega no consultório. É. É, eu percebo, que às vezes eu tenho que puxar mais, assim, deles, do Uhum. que tá acontecendo, que eles são mais sucintos, falam um pouco. Eu conversei com um amigo, eu vivo conversando com um amigo, você tá vendo, né? É um amigo do meu amigo, tô Amigo, brincando, mas nesse caso é um amigo mesmo, assim como o outro. Mas eu conversei com um amigo esses dias, e aí eu tava falando pra ele sobre psicoterapia, né, ou psiquiatra. Aí ele me fez uma pergunta interessante, aí eu queria que você respondesse aqui pra gente. É, às vezes o paciente, na tal da queixa ah, principal, né, sim, ele acha assim, não, eu vou chegar lá, a doutora vai olhar pra mim e vai perguntar, sei lá, como eu posso te você ajudar, o que dá, trouxe assim, aqui. Mas eu não tenho nada pra falar. Eu não tenho uma queixa pra falar assim, eu vim aqui por isso, mas eu tô sofrendo. Como que é essa abordagem com esse paciente? sim. Assim, ele precisa de ter alguma coisa em casa, falar assim, não, eu vou responder isso, ou se ele chegar no seu consultório e falar assim, doutora, não sei porque tô aqui, mas acho que preciso. De ajuda. Já. Não, que às vezes chega assim, não sei por onde começar, que são muitas coisas, são muitos problemas. Aí eu falo assim, não, vamos aos poucos, vai me relatando. Acho que por isso que às vezes demanda mais tempo a consulta também da psiquiatria por conta disso, né? Porque Sim. você tem que ter mais tempo para escutar, para ver do histórico, para ele te contar quando começou as queixas, quando esse quadro, desde quando, a gravidade, quando se já fez tratamentos prévios, né? Já, às vezes já tem um histórico de já ter ido ao psiquiatra previamente, o que já usou, o que já deu certo, o que não deu certo. A gente precisa saber histórico médico, se tem alguma doença que está tratando, alguma comorbidade, qual remédio que usa, para a gente saber também. Então, aí às vezes a gente vai puxando pelas. Quando o paciente é mais resistente, vai pelas beiradas ali, vai comendo Sim. pelas beiradas até Uhum. o paciente ir se soltando e se sentindo mais confiante ali também em você, para se abrir, para falar. Então, ele, às vezes não vai ser na primeira que ele vai te contar Uhum. tudo, talvez vai demandar ele voltar numa segunda, numa terceira, para aí que ele vai contando mais coisas, vai Sim. tendo mais, soltando mais, assim. Você tava falando, eu acabei, te interrompi, sobre o homem, né? Aí você falou que às vezes ele vai se soltando, o homem no E consultório. As principais diferenças de uma mulher, claro que não dá pra generalizar, já, mas é, porque assim, lógico que existem pessoas e sim. pessoas, ó, né? Mas assim, às vezes a mulher fala mais abertamente. Não Uhum. sei se também porque eu sou mulher, talvez ela se Pode identifique ser, mais né? É. também. Não, acho que não, doutora. Não, né, Não, não. a gente Você que você ainda não tá na parte do atendimento, né? não, não, tô. A gente tá, mas não no atendimento de saúde mental. Eu tô Uhum. no semiologia de clínica médica Clínica agora. médica. É. Mas aí, falando da minha experiência mesmo, eu acho que, não, a gente tem mais dificuldade mesmo como Tem homem de mais. se abrir. É porque o tempo todo a gente tem que se mostrar forte, Forte, né? sim, que Ah, mas que é isso? eu Mas, não preciso, não, né? Eu mostrar dou conta, fraqueza? Parece né? que é Né? mostrar Tristeza, fraqueza, né? sim, sim. Então, eu imagino que seja uma questão até cultural, mas também de gênero, assim. O homem deve ter mais dificuldade de se Dificuldade, abrir sim, de se mesmo. abrir. Em É. geral, eu percebo isso, mas acho Uhum. que isso, né, vai variar. Não dá para falar que Sim, todo generalizar, né? A gente não tá exato. generalizando aqui, mas, Sim. né, assim, às vezes Na tem sua experiência de esse consultório, né, consultório. às Na vezes. minha experiência, eu vejo mais isso, assim. Doutora, a gente está infelizmente caminhando para. Eu não Você viu? Eu quase nem olhei para aquilo lá hoje. Eu falei, se eu não olhar para o relógio, eu não sabia que deu horário, então eu vou Ai, falando. que legal. Mas brincadeira, olhando ali, a gente está quase caminhando para o final, doutora. É, qual, assim, na sua experiência de consultório, seja na urgência e emergência ou no ambulatório, houve algum caso assim que toda vez que alguém fale com você, doutora, você é psiquiatra, o que te marcou mais, assim, que sempre venha à sua memória de um Nossa. caso? Um ca... Ai, São gente, tantos, são né? tantos, porque tanto vai marcando, os Sim, pacientes vão passando, vão. Acho que eu vou crescendo com eles, vou aprendendo com eles também. A gente sim, aprende com os pacientes, né? E, sim. às vezes, naquela. Às vezes, uma fala do paciente também te dá uma Uhum, ideia, um insight. Você. É bem legal, assim. Eu acho que uhum.
assim, não tem, deixa eu ver, uma coisa específica assim. Não, fica à vontade. Talvez não tenha realmente um caso específico, né? Talvez Mas seja a vivência a mesmo. vivência do, Aham. né, da urgência do consultório, eu acho que é muito. Eu acho que me fez crescer. Eu acho que se eu pensasse, né, quando eu comecei, ou quando eu formei, eu acho que, né, eu acho que eu evoluí como médica, assim, Sim, né, e como também como pessoa. Acho que isso me fez crescer, me fez ver, eu acho que o ser humano de outra forma, assim, que eu acho que a gente é uma área mais delicada que você entra muito até na intimidade das sim. pessoas, você pergunta sobre coisas, talvez eles falam assim comigo, eu nunca falei isso com ninguém, você é a Uhum. primeira que eu tô comentando isso. Então, às vezes você entra em coisas mais, no mais íntimo da pessoa, e isso é na pessoa confiar em você, criar esse vínculo. Eu sou muito grata a todos eles que passaram, que eu acho que eu aprendi com cada um deles. Sim. Acho que a gente aprende, mesmo os dificuldades, eu aprendi, que também falei assim, não, a gente não acertei tudo, mas tentei fazer o meu melhor. Sim. Nem sempre deu para fazer, né? Mas sempre tentando, buscando fazer o melhor para o paciente, buscando, né, tratar da melhor forma, ver uma forma de ajudar a pessoa Sim. dentro das possibilidades ali, né? A gente tem as limitações, mas a gente tenta fazer o melhor. Tenho certeza que está fazendo. Onde que o pessoal que gostou dessa entrevista, quer conhecer mais de você, onde eles te encontram no Instagram? Qual que é o Ai, o arroba? meu arroba é doutora Jaqueline da Mata. DRA Jaqueline da Mata. Jaqueline normal. JAQUE da Mata com um T só. Perfeito. Tá lá no Instagram, gente. E tem postagens que a doutora faz lá, são bem interessantes, assim. Deixa eu até abrir uma aqui, ó. Porque é óbvio que eu sigo, né? Sim. Siga a doutora Jaqueline. Aí, por exemplo, tem uma aqui, eu achei até bem interessante. Cadê? Como eu faço o acompanhamento dos meus pacientes, então você trata um pouco da Porque da rotina. rotina do dia a dia, de como eu organizo, de como que é o acompanhamento, que isso é uma Isso. dúvida, né? As pessoas têm Uhum. dúvida assim, como é que é uma consulta com um E psiquiatra? como é que é uma consulta com psiquiatra? Olha o futuro Olha o paciente paciente aqui já aqui. querendo saber. Não, mas assim, vai ser uma entrevista, assim, Hum, que a gente vai sentar, conversar, ter um tempo para me contar o que está acontecendo, essa história. Eu gosto de saber, assim, né? A gente saber quando começou, como. Meio que Anamnese. aquela anamnese Uhum. básica, às vezes mais profunda em questões mais pessoais também, de Sim. às vezes voltar lá na infância, um adulto, né? Às vezes pode ser difícil, né? A gente Uhum. volta. Não quer dizer que isso tudo, assim, na primeira consulta você tem que me falar tudo, mas Uhum. isso ao longo do acompanhamento a gente vai sabendo, assim. Sim. Vamos, né? Às vezes a gente aborda mais um dia aborda mais uma coisa até da infância, Sim. né? O paciente, né, sentir a vontade. Lógico que você vai vendo à medida que o paciente também está à vontade para Uhum. também não ser uma coisa invasiva para o Sim. paciente, ser respeitosa com o paciente, né? Às vezes ver o que ele traz naquela consulta, o que ele, né, como é que o que ele produz ali Sim. e vai elaborando aos poucos, ajudando ele também se entender um E pouquinho. a frequência geralmente é qual, assim? Depende, assim, Depende, do né? caso, mas às vezes Uhum. no início, às vezes eu peço, assim, para voltar como uma vez daqui um mês, uns 30 dias, Uhum. 40 dias, depois a cada 2 meses. Sim. Aí isso Depende do depende do caso. caso, né? Sim. Né? Às vezes, né? Lógico, assim, quadro grave aí seria uma Sim. coisa mais de urgência, emergência, às vezes um Uhum. hospital, internação, Sim. quando precisa. Perfeito. Eu estou interessado em saber, doutora Jaqueline, lá no seu consultório tem lencinho, papel toalha, no caso de Tem, chorar? Ah, tem, então isso pronto. tem. Eu já deixo uma caixinha de lencinho lá, separo, eu falo assim, gente, isso aqui é pra vocês, pode Pode usar, chorar. pode chorar à vontade, que aqui é o momento pra isso, pra aproveitar e se abrir. Perfeito. Então, gente, tem essas postagens. A doutora também trouxe aqui, por exemplo, 3 podcasts sobre o dilema da vida que eu amo e indico.
Tem uma coisa aqui, ó. Como apoiar. Eu achei essa postagem muito interessante também, dentre todas as outras. Mas como apoiar um amigo em crise, né? Então, lá, doutora Jaqueline da Mata, você vai seguir no Instagram. E você atende em Ouro Preto, né? No bairro Ouro Bairro Ouro Preto. Preto. Lá, meu consultório fica lá no bairro Ouro Preto, na Flaming, Vila. Vila Rica. É tão bonito aquele Ai, lugar. lá é lindo, né? É. Lá dentro, nossa, eu adoro aquele Eu acho espaço. muito bonito, muito bonito. Gente, então olha só. Vocês que acompanharam essa entrevista, eu vou pedir à doutora para deixar a mensagem final aqui. Mas eu peço, compartilhe. Eu tenho certeza que, pelo menos, algum trecho dessa entrevista você se identificou com ela, né? Ou algum amigo se identificou. Então, passe essa entrevista, manda o link, né? Porque você pode ajudar alguém enviando o link da entrevista, tudo que a doutora falou aqui pode ajudar alguém. Então compartilhe esse vídeo, eu peço que se inscreva no nosso canal. A gente criou deixa eu explicar bem detalhado aqui para não gerar confusão. A gente está fazendo as transmissões neste canal, que é o canal do Repórter Bem Mendes. Só que nós criamos um outro canal que é Rota Med Podcast, que nesse outro canal serão postados os cortes da entrevista. Porque eu entendo, é 1 hora e 30 minutos de entrevista. Nem todo mundo dispõe desse tempo, né, doutora, para assistir. Então a gente faz alguns cortes, porque tem um tema específico e você assiste lá. É no canal Rota Med Podcast no YouTube. Ele tá pequeno ainda, mas a gente espera crescê-lo. Então, todo seguidor que chegar é muito bem-vindo. Ele está com, acho que 2.500 pessoas. A gente espera crescer muito mais. E se você puder acompanhar lá, tá? A gente vai ser muito grato a você. Doutora, primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito especial. Tá? Eu aprendi muito contigo. E tenho certeza que a audiência também aprendeu bastante. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Existe algo mais que você queira falar, que você acha algum outro tema importante de destacar? Não, acho que a gente abordou bastante coisa durante a entrevista, foi muito bom. Foi legal? Foi legal, adorei. Ah, que bom. Espero que a audiência também tenha gostado. Acho Tenho que a gente certeza. foi abordando várias coisas que são muito importantes, são muito Sim. frequentes, Sim. são dúvidas, assim, também meus pacientes trazem, que são, tipo assim, o que é muito frequente no consultório é ansiedade, depressão, TDAH também. Então, assim, são quadros que a gente vê muito. Então, a gente abordou as principais, assim. Perfeito. Então, e tratamento, o tratamento não farmacológico também, a psicoterapia, a importância. Então, acho que a gente foi falando muita coisa que é importante. E igual a gente falou, assim, sobre... Eu queria deixar uma frase que eu gosto muito. Sim. Aí, assim, eu vou ler aqui, porque Tá, eu não vou à vontade, decorar. tudo Que é bem. curar quando possível, aliviar quando necessário e consolar sempre. Que é Hipócrates, pai da medicina. E, Isso. então, assim, às vezes nem sempre, né, a gente não fala tanto em curar, às vezes, né, em tratamento na psiquiatria, Sim. mas a gente pode aliviar, pode consolar, pode confortar. Isso, às vezes, traz alívio para a pessoa, né? Para quem está em sofrimento, acho que traz uma esperança para a pessoa. Então, eu acho que a gente não perder essa esperança, não se desesperar, não se, né? Não procurar ajuda. Acho que isso que seria a minha. Procure ajuda, não fique sofrendo sozinho. É possível tratamento, é possível aliviar essa dor. Perfeito, doutora. Muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer, tá, te receber aqui. Gente, olha, eu sempre digo, esse primeiro encontro com o profissional, com o convidado, nós vamos falar sobre os temas gerais, como nós falamos aqui, e eu vou vendo o que vocês vão mandando aí, olha, eu quero saber disso, quero saber daquilo, aí a gente vai convidar a doutora Jaqueline de novo Isso. para uma Ótimo. outra oportunidade. Vou adorar. Tá, que bom. E aí a gente vai tratar de um tema específico, ok? Esse é o propósito do Rota Med, é trazer assuntos ligados à saúde, não só à medicina. Futuramente nós vamos convidar também fisioterapeutas, enfermeiros, enfim, toda essa multidisciplinariedade, Que é né, importante. que é muito importante do cuidado da saúde, para gerar conteúdos de qualidade para todos vocês. Muito obrigado a todos que acompanharam. O Rani sempre me lembra dos agradecimentos aqui. Muito bom, Rani. Muito obrigado aos meus pais que certamente estão assistindo. O Rani sempre me lembra disso. Toda a produção, todos vocês que puderam vir e que não puderam vir também.
e vocês da audiência que estiveram conosco aí durante todo esse período, tá? Muito obrigado. Doutora, muito obrigado. Obrigada. Prazer, tá? Prazer. Até a próxima quarta-feira, que nós entrevistaremos e receberemos aqui a doutora Camila Izoni, que é médica intensivista. Ela é chefe de CTI de um grande hospital, então vai trazer para nós experiências aí de essa porta de entrada de hospital. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Binho, que está aí por trás das câmeras operando esse podcast. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima.